Olá, tudo bem? Aqui é o Júlio Batiste. Eu sou autor de diversos livros na área de informática e criador do site juliobatiste.com.br. Lá no site você tem muito material gratuito, muito mesmo, e tem também uma loja virtual onde eu vendo e-books, livros, cursos online e videoaulas para download de minha autoria e de mais de 200 autores brasileiros com os quais eu tenho parceria. Todo dia tem novidade. Não deixe então de acessar o juliobatiste.com.br. Aqui no nosso canal no YouTube, nós temos nesse momento que eu estou gravando esse vídeo, mais 700 videoaulas. Mas toda semana, sem exceção, eu adiciono de 5 a 7 novos vídeos sobre assuntos relacionados à informática, Excel, Access, Windows Server, programação, VBA, programação PHP. Sobre o SAP já tem mais de 70 cursos, 70 vídeos aqui no canal, enfim. Toda semana tem de 5 a 7 novos vídeos. Então, sempre acessem. Não esqueçam de se inscrever no canal, que daí vocês serão avisados via e-mail sempre que um novo vídeo for publicado. E para você que se interessa em Windows Server e Active Directory, deixo a dica desse livro aqui, que é um curso completaço do Windows Server e Active Directory. Serve para quem é completamente iniciante, ele vai do completamente iniciante ao avançado. Se aplica ao Windows Server 2012, 2016 e 2019. Se tiver mais interesse, tá aqui o link, tem todas as informações lá. Valeu? Vamos à nossa videoaula de Windows Server e Active Directory. Um excelente estudo a todos. Bem-vindo à aula do curso Windows Server 2008. Nessa aula nós aprenderemos um pouco mais sobre Hyper-V, em que nós iremos aprender como faz para fazer a criação de uma máquina virtual no Hyper-V. Vamos aprender também como configurar essa máquina virtual no Hyper-V. E por fim, após criar e configurar essa máquina virtual no Hyper-V, nós iremos instalar um sistema operacional nessa máquina virtual. Então nessa aula aprenderemos a criar máquinas virtuais no Hyper-V. Vamos criar as máquinas virtuais e nesse momento nós iremos definir as configurações da máquina, o nome, configurações de rede, ou seja, se a minha máquina ela vai ter uma conexão de rede interna ou externa, ou ambos. Vamos habilitar a questão de drive de DVD e CD, quantidade de memória RAM que essa minha máquina virtual ela vai possuir, como também quantidade de memória de disco rígido. Essa máquina minha ela vai armazenar os arquivos. Iremos depois aprender a questão de configuração das máquinas virtuais. Então, após fazer uma máquina virtual, nós iremos aprender as configurações que são mais configurações específicas. Então, caso haja necessidade dessa máquina virtual anteriormente feita, a necessidade de aumentar a quantidade de memória RAM ou a necessidade de aumentar a quantidade de memória do disco rígido ou qualquer outra configuração, instalar um hardware adicional, nós iremos aprender como fazer essa configuração. E por fim, nós iremos instalar o sistema operacional nessa máquina virtual, na qual nós definimos todas as configurações necessárias para a instalação ali do Windows Server 2008. E após feita essa instalação do Windows Server 2008, aprenderemos como fazer a questão da instalação de drives do sistema operacional nessa máquina virtual, que ela foi criada, configurada e instalada o sistema. Então, a primeira coisa que nós vamos fazer para fazer a questão da criação das máquinas virtuais no Hyper-V é abrir o Hyper-V no modo administrador. Então, eu estou executando aqui um usuário com alta permissão, que é o usuário administrador. Vou clicar em iniciar, ferramentas administrativas, e após clicar em ferramentas administrativas, eu vou vir no console do Hyper-V, que é o gerenciador Hyper-V. Vou dar um clique e ele vai abrir o console do Hyper-V, onde ele vai me permitir fazer a criação das máquinas virtuais e configuração das mesmas, como também instalar os sistemas operacionais nessas máquinas. A primeira coisa que nós vamos fazer é fazer a questão das configurações de rede, porque antes de você criar as máquinas virtuais, ou seja, você definir o nome da máquina virtual, o nome que ela vai possuir, a configuração de RAM, a quantidade de memória RAM que essa máquina terá, configurações de disco e a especificação de onde o sistema operacional será obtido, ou seja, se eu vou instalar esse sistema operacional via CD ou via
via ISO ou via USB, eu tenho que definir as configurações de rede. Quando você trabalha em configurações de rede no Hyper-V, existem 3 modos de rede em qual você pode configurar. Você pode configurar uma rede que ela funcione de modo externo, uma rede que funciona de modo interno e uma rede que funciona de modo privado. Para cada um desses tipos de rede, há diferenças. Caso eu configure uma rede que ele funcione de modo externo, essa rede, ou seja, esse meu servidor habilitado a essa comunicação de rede como externo, ele vai permitir que as redes externas permitem que qualquer máquina física tenha acesso via rede às máquinas virtuais. Isso é possível, pois é criada uma associação entre a rede virtual e o adaptador físico do servidor que possui Hyper-V instalado. Então, caso eu habilite essa configuração de rede para externa, eu vou permitir que os meus servidores que forem feitos ali no meu gerenciador de Hyper-V, ou seja, os meus servidores virtuais, eles possam se comunicar com os servidores que estão externamente. Então, vai haver uma comunicação de servidores virtuais com os servidores físicos que estão no âmbito externo, ou seja, que não estão virtualizados nesse Hyper-V. Também há como você configurar uma rede interna. Configurar essa rede interna, ele vai permitir que somente as máquinas virtuais elas se comuniquem entre si e que o servidor de virtualização vai acessar essas máquinas virtuais através da rede. Então, caso eu configure uma comunicação de rede interna ali no meu servidor, no qual eu vou criar nessa máquina virtual, vai haver uma comunicação apenas desse meu servidor físico, que tem instalada a função de Hyper-V, com as máquinas que estão virtualizadas no Hyper-V. Então há uma comunicação desse meu servidor com as máquinas nas quais foram criadas virtualizadas no meu Hyper-V. Caso eu configure ele de modo externo, vai haver uma comunicação tanto das máquinas que foram feitas no Hyper-V, como do meu servidor físico, como também das outras máquinas que não estão nesse meu Hyper-V, que são as máquinas que estão no mundo externo. E também há um terceiro tipo de configuração de rede, que é a configuração no modo privado. Ele vai permitir que as redes privadas permite que somente as máquinas virtuais possam se comunicar entre si via rede. Então, nem o servidor de virtualização, nem os outros computadores da rede, que seriam os outros computadores externos, poderão acessar as máquinas virtuais através da rede. Então, essa configuração aqui, de modo privado, ele vai permitir que somente as máquinas que estão configuradas no meu Hyper-V, ou seja, que estão virtualizadas no meu Hyper-V, elas se comuniquem entre si, possam trocar informações. O meu servidor físico, no qual está instalada a função de Hyper-V, que é esse aqui, ele não vai se comunicar com essas máquinas que foram criadas, ou seja, que foram virtualizadas, e nem as máquinas minhas que estão externas. Então, há esses 3 tipos de configurações. Se você quer que somente que somente existe uma comunicação entre duas máquinas virtualizadas, somente entre elas, e nem teu servidor físico que está instalado o Hyper-V, e nem as outras demais máquinas que estão externas se comuniquem com essas minhas máquinas virtualizadas, você vai usar a configuração de rede privada. Se eu quero que somente esse meu servidor físico e minhas máquinas que estão virtualizadas troquem informações entre si, vou configurar o modo privado, a rede interna. E se eu quero que tanto o meu servidor físico como as minhas máquinas que estão virtualizadas no meu Hyper-V, como as demais máquinas que estão externas, ou seja, que não estão virtualizadas e que não é o meu servidor físico, todas elas se comuniquem, eu vou configurar uma rede de modo externo. Então, a primeira coisa que eu vou fazer aqui, eu vou abrir meu Hyper-V, eu vou clicar aqui em gerenciador de rede virtual para poder fazer a configuração dessas conexões de rede, nas quais os meus servidores possam obter e comunicar entre si. Eu vou clicar aqui em gerenciador de rede virtual, vou dar um clique, e clicar em gerenciador de rede virtual, eu posso aqui então fazer a habilitação de novas redes, ou seja, redes tanto externas
como internas, como de modo privado, particular, e permitir então que essas configurações de redes possam ser habilitadas ali nas máquinas virtuais, nas quais eu vou criar ao longo dessa aula. A primeira configuração que eu vou fazer é uma configuração de rede interna. Então eu vou habilitar que quando for instalado, quando eu estiver ali criando minha máquina virtual, essas minhas máquinas virtuais elas vão se comunicar internamente. Então eu vou criar aqui uma configuração de rede interna, que eu vou permitir apenas que o meu servidor físico e as minhas máquinas virtuais elas conversem entre si. Então meu servidor físico e minhas máquinas virtuais vão conversar entre si, mas as minhas máquinas que estão no modo externo não irão conseguir conversar com essas máquinas virtualizadas. Então eu vou clicar em rede interna e eu vou clicar em adicionar. Cliquei em adicionar, eu vou dar um nome a essa rede. Eu vou dar o nome rede interna para ficar mais didático. E aqui na parte de observações, eu vou colocar uma observação para essa configuração de rede. Como eu estou querendo uma configuração em que apenas o meu servidor físico que está instalado no Hyper-V ele converse com minhas máquinas que estão virtualizadas, eu vou colocar uma observação aqui em que essa configuração de rede permite que o meu servidor, configuração de rede permite a comunicação de rede entre o servidor que está instalado o Hyper-V e as máquinas virtualizadas. Feito isso, eu vou definir aqui como vai ser esse tipo de conexão. Eu dou o nome que ela vai ter o nome de rede interna, uma observação aqui que essa configuração de rede na qual eu estou habilitando, que vai ter o nome rede interna, vai permitir apenas que o servidor que está instalado no Hyper-V, o meu servidor Windows Server 2008, se comunique com as máquinas virtualizadas, como também as máquinas virtualizadas entre si. E aqui é que eu vou habilitar a configuração em que eles conversem apenas de servidor físico e máquinas virtuais para máquinas virtuais. Então eu vou habilitar aqui a conexão somente interna, ele já vem marcado por padrão. Feito isso, vou dar um aplicar e então ele vai criar essa configuração de rede que ele vai ter o nome de rede interna, em que somente somente minhas máquinas virtualizadas e meu servidor físico poderão se comunicar. Cliquei em aplicar, ele está aplicando as configurações e aqui no lado esquerdo já foi criada a configuração de rede interna. Eu também poderia, caso eu quisesse, configurar uma nova rede. Eu clicava em nova rede e configurava uma rede externa, permitindo que tanto o meu servidor físico que está instalado no Hyper-V, como minhas máquinas virtualizadas e as demais estações que não estão nesse contexto, elas se conversem entre si. Clicaria em externo, clicaria em adicionar e aqui eu dava o nome a essa rede. Colocarei aqui rede externa. Aí aqui colocarei uma observação, comunicação entre redes externas e servidores virtualizados. Feito isso, marcaria a opção em que essa minha configuração, que ela vai ter nome rede externa, ela vai funcionar externamente. Selecionou o adaptador de rede, clique em aplicar, ele vai habilitar essa configuração já aqui do lado. Ele diz aqui que nesse momento da ligação dessa configuração de rede externa pode ser que eu perca a comunicação de rede e após isso essa comunicação ela vai ser restaurada. Vou clicar em sim e então ele vai aplicar uma nova configuração de rede, permitindo que todas as máquinas, tanto virtualizadas como também externas, além do meu servidor que está instalado no Hyper-V, possam se comunicar entre si. Ele deu um erro aqui porque esse meu servidor físico aqui, Windows Server 2008, eu não estou habilitado uma conexão de rede que ele está obtendo um IP externo, é por isso que está dando esse problema. Mas caso você habilite essa configuração ali no teu servidor Windows Server 2008, ele tem em que esse servidor ele
tá com placa de rede com IP público, ele vai dar certo. Então eu vou dar um OK. Vou só remover aqui porque está dando esse probleminha, né? Então ele fez a configuração de rede interna. E caso você tivesse ali, ó, já que eu não estou usando no meu servidor, ele não tá com acesso à internet, ele não vai permitir ligar uma rede externa, mas você já sabe como fazer. Liguei aqui uma rede interna e vou dar um OK. Após isso, você configurar as questões de conexões de rede, em que essas máquinas virtualizadas nas quais você vai poder criar através do gerenciador de Hyper-V, você tem que configurar mais algumas definições gerais, em que essas configurações, essas definições em que você vai aplicar, são tanto no âmbito do servidor como do usuário. Então essas configurações gerais, antes de você fazer a ligação das máquinas virtuais, você vai definir as seguintes configurações. Você vai definir o local em que será salvo as máquinas virtuais, configurações de teclado para os usuários, configurações de credenciais que serão usadas ao executar as máquinas virtuais e entre outras demais configurações, que é configurações de mouse, configurações do delete self credenciais, se essas credenciais nas quais você está usando, elas podem ser deletadas do computador, entre outras configurações. As mais importantes que você vai configurar nesse primeiro momento, além dessa configuração de rede na qual nós fizemos, é as configurações de Virtual Hard Disk e Virtual Machines, em que essas duas configurações elas definem onde será salvo os arquivos de disco rígido das máquinas virtuais. Então, onde você vai verificar essas configurações é aqui. Você vai clicar no gerenciador de Hyper-V e vai clicar aqui, ó, configurações do Hyper-V na janela ações. Clicar em configurações de Hyper-V, ele vai aparecer essas configurações nas quais você pode aplicar em todas as máquinas que serão criadas no seu Hyper-V. As duas mais importantes em que eu citei são essas duas aqui, ó, o disco de rígido virtual e as máquinas virtuais. Essas duas configurações elas me permite escolher onde será feita a questão do armazenamento do disco rígido virtual do servidor e dos arquivos de configuração das máquinas virtuais. Por padrão, ele vai salvar esses discos virtuais ali no diretório C, na pasta de Uses, Public Documents, Hyper-V Virtual, e vai ligar uma pasta chamada Virtual HDisks, e nessa pasta aqui dentro desse caminho ele vai salvar os arquivos de disco de rígido virtual. É recomendado que você salve esses arquivos tanto de disco rígido virtual como também de configurações de máquina virtual em outra partição que não seja a partição do diretório C. Isto porque essas duas configurações elas vão armazenar a questão ali dos meus servidores virtualizados, né? Do meu disco rígido dos meus servidores. Então, caso o meu sistema operacional Windows 7 2008 ocorra um problema de falha, ou acaba o pessoal formatando esse sistema operacional, vai acabar perdendo ali todos os arquivos de servidores virtualizados, uma vez que esses servidores, esses arquivos estarão sendo salvos ali no diretório C, que é o mesmo diretório onde tem o sistema operacional instalado. O recomendado é que você salve esses arquivos dessas duas configurações em um diretório que não seja o mesmo que está instalado no sistema operacional, no caso o Windows 7 2008. Então eu vou clicar em procurar, e eu vou salvar em outro diretório, que vai ser, no meu exemplo, o diretório D, ó, o disco local D, em que esse aqui é um outro disco que eu tenho na minha máquina, não está conversando com o meu HD principal, e eu vou salvar aqui os arquivos dentro de uma pasta que eu vou fazer, que ele vai salvar os arquivos ali, tanto de configurações de disco rígido de servidor, como também as questões do armazenamento de disco. Então vou salvar aqui, ó, backup, servidores, Hyper-V,
E aqui eu seleciono a pasta, clico em selecionar pasta, ele vai estar salvando agora as questões de disco rígido virtual dentro do meu diretório D. E o mesmo jeito eu vou fazer para as questões de configuração de máquina virtual. Clique em procurar, clicar em procurar, vou selecionar o diretório D. Aliás, disco local D, backup servidores, Hyper-V. Selecionar a pasta. Vou dar um aplicar. Ele vai aplicar essas configurações de armazenamento de pasta. E mais abaixo tem outras configurações. Eu poderia fazer configurações a nível de usuário. E que nessa parte eu vou definir as questões de combinações de teclas. Como será executado, ou seja, se essas combinações de teclas elas serão apenas executadas quando eu usar a máquina virtual, executado em tela inteira, usar a máquina virtual ou usar o computador físico. Há também as configurações voltadas à questão de liberação do mouse, quando os drivers da máquina virtual não estiverem instalados. Então, quando eu ligar minhas máquinas virtuais, eu estiver ali configurando essas máquinas virtuais, então para que eu volte ali no meu servidor físico, eu vou definir ali qual vai ser a tecla de liberação, para que ele libere a questão dessa setinha do mouse, da máquina virtual, para então conseguir mexer nas configurações do meu servidor físico que está instalada a função de Hyper-V. Defina aqui qual vai ser a tecla de liberação. O padrão ele vem o Ctrl Alt mais seta para a esquerda. Também há configurações de credenciais de usuário, em que essas configurações definem se quando eu iniciar minhas máquinas virtuais, eu vou usar as mesmas credenciais que eu estou utilizando aqui no meu servidor físico, né? Por exemplo, se eu fosse iniciar uma máquina virtual, estaria aí usando a credencial como administrador nessas máquinas virtuais. Perguntar aqui também nessa opção de baixo se eu desejo escolher as credenciais salvas, e outra é a questão das caixas de seleção. Então aqui você vai aplicar configurações gerais para todos os servidores virtualizados, ou seja, máquinas virtualizadas que serão criadas consequentemente. Vou dar um OK, ele aplicou as configurações em que eu defini. Feito isso, agora eu vou fazer as configurações das criações de máquinas virtuais no Hyper-V, em que eu vou definir o nome da minha máquina virtual e definir o local onde os arquivos serão salvos dessa minha máquina virtual. Vou definir uma configuração de memória para essa minha máquina virtual que eu estou criando, que eu vou definir quanto de quantidade de memória essa minha máquina virtual vai ter. Vou definir as questões de configurações de rede que eu fiz anteriormente, se essa minha máquina virtual ela vai ter rede interna, rede externa ou rede privada ou ambas redes. Vou definir as questões de configurações de disco e vou definir ali essas configurações de disco é a questão de armazenamento de disco. Eu vou definir as questões de configuração de onde esse sistema operacional será obtido, que é a questão de como eu vou fazer a instalação desse sistema operacional, se é via .ISO, se é via CD, se é via USB, e entre outras configurações. Então eu volto aqui para o meu gerenciador de Hyper-V e agora eu vou fazer a criação de máquinas virtuais. No meu exemplo eu já fiz duas aqui anteriormente, porém eu vou fazer uma nova. Eu vou clicar aqui em cima do meu servidor, com o botão direito do mouse, selecionar a opção novo. Selecionar o novo, eu vou selecionar a opção máquina virtual. Selecionei máquina virtual e agora eu vou definir as configurações de nome e entre outras configurações em que essa minha máquina virtual, onde será instalado o sistema operacional, terá. Ele aparece essa primeira janelinha aqui, apenas uma janela intuitiva, em que ele diz algumas informações, né, que esse assistente ele vai ajudar você a criar uma máquina virtual, e entre outras informações. Vou clicar em avançar e agora eu vou definir o nome que essa minha máquina virtual terá. Para a questão didática, é bom você definir o nome com a mesma função em que esse máquina virtual terá. Por exemplo, se eu vou fazer uma máquina virtual onde eu vou instalar um servidor de aplicação, vou ligar um servidor de aplicação, então é bom você dar o mesmo nome à máquina virtual. No caso seria servidor de aplicação, para quando você iniciar essa máquina virtual você saber
o que essa máquina ela tem ali de serviço e fica melhor para a questão didática. Então eu vou dar o nome de servidor de aplicação, em que tem o Windows 7 2008. Então, definido o nome da máquina virtual, ele pergunta onde é que você deseja armazenar o arquivo dessa máquina virtual, ou seja, os arquivos de configuração e de disco. Como eu configurei anteriormente que todas as minhas máquinas virtuais, tanto configurações de disco como as configurações do próprio sistema, elas serão salvas na partição D, ó, ele já vem aqui, ó, marcar essa opção, mas caso houvesse a necessidade, eu poderia marcar que as configurações dessa minha máquina virtual de disco rígido seriam armazenadas em outro local. Como eu defini anteriormente que eu queria no diretório D, ele vem definir essa configuração por padrão. Desmarca aqui, clique em avançar. Agora eu vou definir quanto de memória essa minha máquina virtual terá. Vou deixar por padrão 512, mas eu poderia trabalhar com outras quantidades de memória, 2048, que equivale a 2 GB, e entre outras configurações. Porém, eu vou deixar 512. Uma vez que eu tenho um servidor aqui, ó, com apenas 6 GB RAM de memória desse meu servidor. Então, sempre quando você for definir as questões de configurações de RAM, em que esse servidor terá, é bom você ver quando você tem de RAM do teu servidor principal, onde está instalada a função de Hyper-V, não definir ali uma quantidade de memória RAM maior do que a do teu servidor principal, porque quando tu iniciar essa máquina virtual, vai acabar tendo ali um conflito de memória dessa máquina virtual com o teu servidor físico, e pode ser que deixe ali o computador bastante lento. Então vou definir 512, clique em avançar. Feito isso, eu vou definir agora as questões de configurações de rede, qual configuração de rede essa minha máquina terá. Anteriormente eu tinha feito uma configuração de rede interna, né? Em que essa configuração de rede interna ela vai permitir apenas que haja uma comunicação do meu servidor físico, que está instalado o Hyper-V, com as minhas máquinas virtualizadas do meu Hyper-V. Vou definir a configuração de conexão de rede que essa minha máquina terá, apenas interno, e clique em avançar. Feito isso, ele me deu ali um resumo do nome que desse meu disco rígido, que vai se chamar servidor de aplicação, e está dizendo aqui onde esses arquivos serão armazenados. Esse servidor diretório D, pasta backup servidor Hyper-V, que foi a que eu fiz anteriormente. E aqui abaixo ele está me perguntando quanto de armazenamento eu quero nesse meu servidor de disco rígido. Então eu vou definir ali que meu servidor terá apenas 20 GB ali de disco rígido de armazenamento nesse meu servidor. Então ele só vai ter um disco rígido de tamanho de 20 GB. Porém, eu poderia, caso eu quisesse, utilizar um disco rígido existente. Então, caso eu tivesse ali ligando uma máquina virtual e eu já tivesse um disco rígido no meu servidor, eu poderia utilizar esse disco rígido e então definir que essa minha máquina virtual teria as configurações desse disco rígido anteriormente ligado. Eu poderia, caso eu quisesse, anexar um disco rígido mais tarde. Vou definir essa opção, que ele vai ligar um disco rígido virtual agora, e clique em avançar. Feito isso, ele está me perguntando agora como eu vou fazer a questão da instalação do sistema operacional nessa minha máquina virtual. Se eu vou instalar um sistema operacional mais tarde, ou seja, se eu vou definir nesse primeiro momento apenas as configurações que essa minha máquina terá e futuramente eu vou instalar esse sistema operacional nessa máquina, ou se eu vou instalar de imediato, que eu posso instalar já esse sistema operacional usando um drive de CD e DVD-ROM, que ele vai usar o do caminho E. Também poderia instalar usando um arquivo de imagem.iso, caso eu não quisesse instalar utilizando um drive de CD e DVD-ROM. Como eu também poderia instalar o sistema operacional via um disquete de inicialização, como eu poderia instalar o sistema operacional via baseado em rede. Então, esses três tipos de configurações em que tu pode instalar o sistema operacional: via CD, 4 na verdade, via .iso, via disquete, via rede.
Eu vou definir essa configuração aqui, em que eu vou instalar o sistema operacional mais tarde. Isso porque eu vou mostrar a você, caso haja necessidade de você aumentar a quantidade de memória RAM ou de disco rígido dessa máquina, ou você faz um novo disco rígido novo para essa máquina, você saber como fazer. Então mais tarde eu vou instalar esse sistema operacional, não vou instalar agora. Clique em avançar, ele me deu ali um resumo de tudo que foi feito. Diz que essa minha máquina virtual terá um servidor de aplicação. Lembrando que esse nome é da minha máquina virtual, não é o nome do meu servidor. O nome do meu servidor eu vou dar quando eu instalar o sistema operacional, e feita a instalação do sistema operacional, eu vou definir o nome que esse meu servidor terá. Esse é o nome da máquina virtual. Está dizendo que eu defini ali 512 de memória RAM essa máquina. Essa minha máquina virtual terá uma rede interna, e que o disco dessa minha máquina será salvo no diretório D, backup servidores, Hyper-V, enfim. E que eu vou instalar mais tarde o sistema operacional. Feito isso, clique em concluir. Agora ele vai fazer as questões de configurações em que eu defini, que vai configuração de RAM, configuração de conexão de rede, configuração de controle dos discos rígidos, IDE, entre outras configurações. Feito isso, ele criou ali minha máquina virtual. Ó. Então ele fez aqui uma máquina virtual com o nome de servidor de aplicação, em que eu defini -WS 2008, em que essa minha máquina virtual ela se encontra desligada neste momento. Então agora eu vou mostrar a vocês como você fazer a questão de alocação ali de configurações adicionais a essa máquina virtual. Então imagine que você foi solicitado que para uma determinada máquina no qual você fez, você tem que alocar uma quantidade de memória maior, uma quantidade de armazenamento de disco maior. Você vai ter que definir ali a questão de configurações de drive de CD e DVD, entre outras configurações em que você deve aplicar nessa máquina virtual em que ela foi criada anteriormente. Então como fazer isso? Vou voltar aqui só o slide, que é nessa parte de configuração de máquinas virtuais. Então você vai vir no seu gerenciador de Hyper-V, vai escolher a máquina virtual na qual você quer alocar, definir ali mais configurações, e vai clicar com o botão direito do mouse. Feito isso, vai selecionar a parte de configurações. Você vai clicar em configurações e clicar em configurações. Aqui você pode definir outras configurações adicionais de hardware que essa minha máquina virtual terá. Então ele já vem aqui com algumas configurações padrão, configurações de BIOS. Ele diz que essa minha máquina virtual ela tem 512 MB de RAM. Diz que em questões das configurações de processador, eu estou utilizando apenas um processador lógico. Porém, eu poderia, caso eu quisesse, definir até 4 processadores lógicos para essa minha máquina, que ela ia trabalhar com 4 processadores múltiplos. Aqui na caixa de memória RAM, ele diz que essa minha memória RAM eu defini em que ela tem apenas 512 MB de RAM, porém eu poderia fazer alteração caso houvesse a necessidade, para 1024. Se eu quisesse, eu poderia deixar a memória dessa minha máquina virtual como dinâmica, em que deixando ela como dinâmica, eu vou permitir ali que o meu servidor Hyper-V ele vai definir ali as questões de memória RAM dessa máquina. Então haja necessidade de uma quantidade maior de memória RAM, ele vai aplicar essa configuração de forma automática. Então eu vou definir a quantidade de RAM de inicialização, em que ele vai começar até o limite máximo de quantidade de RAM. Então haja necessidade de uma configuração maior em que esse meu servidor ele precisa, ele vai definir ali essa quantidade de RAM aleatoriamente, que vai variar de 512 até 6 GB de RAM. Porém eu vou deixar ele como estático. Já que em controle de IDE, essas são as configurações de disco rígido, unidade de DVD, em que eu poderia aqui adicionar novos discos rígidos e novos leitores de drive de DVD para essa minha máquina virtual. Também as configurações de adaptadores de rede,
que ele diz que, por padrão, essa minha máquina virtual ela terá uma rede interna, em que eu habilitei que somente vai existir a comunicação entre ela e o meu servidor físico que está instalado no Hyper-V com as demais máquinas virtualizadas. Porém, eu poderia adicionar uma nova rede interna, caso houvesse a necessidade. Questões de disquete. Já aqui na parte de gerenciamento, ele diz qual é o nome do meu dessa minha máquina virtual. Eu poderia alterar o nome se eu quisesse. Serviços de integração, aqui outras configurações. Local de arquivo instantâneo, onde está salvo os arquivos de disco desse meu servidor, que ele está salvo no diretório D, pasta backup servidores. Hyper-V, poderia selecionar outro clicando em procurar. As configurações mais legais aqui é essa daqui, ó, ação de início automático e ação de parada automática. São essas configurações em que eu possibilito que essa minha máquina virtual ela possa ser iniciada junto com o meu servidor físico. Então, quando o meu servidor físico, que é esse meu servidor aqui, ó, que está instalado o Hyper-V, ele foi inicializado, eu posso permitir, através dessa configuração de ação de início automático, que esse meu servidor virtualizado, chamado servidor de aplicação -WS 2008, ele vai iniciar também. Então eu vou clicar aqui, ação de início automático, ele me pergunta aqui, ó, o que você deseja que essa máquina virtual faça com o computador físico foi iniciado. Quando esse meu computador físico, na qual está instalado esse meu servidor virtual foi iniciado, o que é que ele faça? Se eu quiser, eu posso iniciar ele automaticamente, essa minha máquina virtual, que é a servidor de aplicação AWS 2008, se ela estava em execução ou quando o serviço parou, mas eu poderia iniciar ela automaticamente. Então, quando o meu servidor ele fosse iniciado, essa minha máquina virtual, servidor de aplicação, também seria iniciada automaticamente, sem houver a necessidade de eu ir lá, ter que abrir o Hyper-V e iniciar ela manualmente. Então, eu vou deixar marcada essa opção. E aqui eu poderia definir um nível de atraso de inicialização. Ou seja, depois desse meu servidor físico, a partir de quantos segundos essa máquina seria iniciada. Então, vou definir aqui apenas 10 segundos. Já nessa segunda configuração aqui, ó, ação de parada automática, essa configuração ela vai permitir o que eu desejo fazer com esse meu servidor virtual, que é o servidor de aplicação -WS 2008, aconteça quando esse meu servidor físico ele for desligado. Então, diferente dessa, em que ele vai fazer uma ação quando o meu servidor for iniciado, nessa aqui é quando o meu servidor for desligado, meu servidor físico. Então, aqui eu posso fazer que essa minha máquina virtualizada, nesse meu servidor físico, possa salvar o estado da máquina virtual quando esse meu servidor físico for desligado. Então, caso esse meu servidor físico for desligado, eu clicando aqui, ó, para desligar, antes desse meu servidor desligar, essa minha máquina virtual ela vai ser desligada, porém ela vai salvar o estado atual como ela estava. Posso desativar essa minha máquina virtual, então antes do meu servidor físico ser desligado, o meu Hyper-V ele vai desligar essa minha máquina virtual. Como eu também posso desligar o sistema operacional convidado. No meu exemplo, eu vou deixar aqui desativar a máquina virtual. Então, quando o meu servidor físico for desligado, ele vai desligar antes essa minha máquina virtual de forma automática. Feito todas as configurações, eu posso clicar em aplicar e ele vai aplicar as configurações em que eu alterei e dar um OK. Então, se eu vir aqui, ó, na questão de ação de início automático, ó, ele já aplicou minhas configurações. Então, eu poderia aqui definir quantidade de memória RAM, processador, mas eu também poderia, caso houvesse necessidade, adicionar hardwares adicionais a esse meu servidor. Então vamos dizer que haja necessidade de eu instalar um novo adaptador de rede nesse meu servidor, em que ele, por padrão, ele só está habilitado em uma rede interna. Então, houvesse necessidade ali desse meu servidor tivesse 2 placas de redes ou 2 HDs, ou seja, 2 discos rígidos, eu poderia adicionar um hardware adicional. Como é que eu iria fazer isso? Clicava nessa opção aqui, ó, adicionar hardware. Aqui ele vai aparecer essa janela e aqui eu vou definir que tipo de hardware,
configuração, eu quero que esse meu servidor terá como adicional esse meu servidor de aplicação aqui, ó. Ou seja, essa é a minha máquina virtual. Eu posso definir que essa minha máquina virtual ela possa ter novos discos rígidos virtuais. Nessa primeira opção, controlador. Posso permitir que essa minha máquina virtual tenha novas configurações de rede. Clicar em adaptadores de rede e também adaptadores de rede herdada. Eu vou definir primeiro que essa minha máquina virtual tenha novos disco rígido, além desse aqui anteriormente criado. Então eu clico aqui ao controlador, clico em adicionar, escolho essa opção disco rígido, clico em adicionar e aqui eu vou definir o controlador desse meu disco rígido. Ele já vem para o padrão esse aqui, ó, o SCI, e vou definir o local desse meu controlador, né? Então eu tenho uma opção aqui que varia do 0 até o 63. Então ele me diz aqui que no local 0 ele já está em uso, ou seja, já existe ali ou uma máquina ou um drive meu de DVD ou um HD meu anteriormente criado utilizando esse local 0 com esse controlador. Então eu vou definir aqui a configuração de 1. Feito isso, eu vou dar um nome a esse disco rígido no qual eu estou fazendo. Vou dar um nome aqui de arquivos. Esse meu disco rígido vai se chamar arquivos. Ou então poderia dar disco rígido 2, se você que sabe. Eu vou botar aqui arquivos. Então esse meu novo disco rígido terá o nome de arquivos. Eu vou clicar em procurar. Vou selecionar onde ele vai ser salvo. Cliquei em... Opa, aliás, eu errei aqui. Então feito isso aqui, novo, como é que eu fiz? Eu errei aqui. Perdão, pessoal, acabei me confundindo aqui. Na realidade, para me ligar um novo disco rígido, eu vou clicar aqui em novo, né? Na opção novo e clicar em novo, vou clicar em avançar. Aí eu vou definir a questão de tamanho desse meu disco rígido terá. Você vai ter um tamanho físico, ou expandido dinamicamente, ou diferencial. Então se eu quero que ele tenha já um tamanho fixo, um volume de espaço fixo, escolho essa opção. Se eu quiser dinamicamente, escolho essa. Eu vou escolher fixo. E vou definir agora o nome desse meu servidor. Eu vou apagar aqui o primeiro. Acabei me confundindo lá. Esse meu novo disco rígido terá o nome arquivos. Vai te salvar nesse caminho aqui, ó, diretório de backup. Clique em avançar e vou definir o tamanho de espaço que esse meu disco rígido terá. Ele já vem marcado 127 GB. Vou definir apenas que ele vai ter 5 GB para não demorar muito. Agora eu clico em avançar, ele me dá um resumo aqui que ele é um tamanho fixo de 5 GB, então ele não pode passar esse limite, diz o nome e o local. Clique em concluir. Então feito isso, ele vai criar um novo disco rígido, além do primeiro que eu tinha feito na criação da máquina virtual. Agora eu vou depois mostrar como você faz uma nova configuração de placa de rede para esse teu servidor. Não demora muito, geralmente essa configuração, ela vai depender das configurações nas quais você selecionou ao longo dessa construção desse novo disco rígido, né? Vai depender ali, a demora vai depender de quanto de disco você colocou e também se o teu servidor físico é um servidor potente. Lembrando que todas as configurações que eu estou fazendo aqui, elas estão consumindo o hardware do meu servidor físico principal. Então não adianta eu ter um servidor físico de 6 GB RAM de memória e definir nas minhas máquinas virtuais que ela terão 12. Quando eu ligar essa máquina virtual, meu computador vai parar, porque vai haver um conflito de memória RAM do meu servidor principal que ele vai estar usando, porque vai estar ligado, mas os meus servidores virtualizados. Então eu vou ter ali 6 GB RAM do meu servidor principal mais 12 GB RAM de um dos meus servidores virtuais. Ele vai estar usando 18 GB RAM de memória RAM, em que eu só tenho 6 disponível no meu servidor físico. Meu servidor físico só tem esses 6 GB RAM. Então vai dar problema.
Fez aqui o arquivo de disco rígido. Agora eu vou clicar em adicionar hardware e vou fazer o novo adaptador de rede. Seleciono, clico em adicionar. Daqui eu vou selecionar as opções que tem disponível, né? Diz aqui que eu tenho disponível rede interna, e essa primeira aqui, ó, que ele vem habilitado como padrão. Seleciono essa opção. Posso definir a questão de MAC, que essa é a minha placa de rede terá. Você vai ter um estático que eu vou definir aqui, o dinâmico, deixo como dinâmico, e clique em aplicar. Ele vai aparecer aqui já do lado, aqui esse meu adaptador de rede terá tanto uma rede interna como um novo adaptador de rede chamado Local Area Connection, que vem por padrão quando é instalada a função de Hyper-V. Então, feitas as configurações necessárias, clique em OK. Então, feitas as configurações que essa máquina virtual terá, agora nós vamos fazer a questão da instalação do sistema operacional. Aqui nós iremos instalar o Windows 7 2008 nessa máquina virtual em que nós criamos e configuramos. E por fim, iremos instalar os drivers utilizando o componente Integration Services. Volto para o meu Hyper-V. Então, como é que eu faço a questão da instalação do sistema operacional? Clico no botão direito nessa minha máquina virtual em que eu vou instalar o sistema. Clique em configurações. Ele vai abrir de novo, novamente aquele console, em que eu posso definir quantidade de RAM, quantidade de armazenamento de disco, novos discos rígidos, novas conexões de rede, entre outras configurações. Vou vir aqui na parte de unidade de DVD, ó. E nessa parte de unidade de DVD, eu vou especificar que ele vai usar um arquivo de imagem, que é um arquivo .iso, onde está a questão, o arquivo .iso da instalação do Windows Server 2008. Clique em procurar. Daí então ele vai abrir aí as questões aí de pastas, né? E eu vou pesquisar onde está esse meu .iso ali com as questões da instalação do meu Windows Server 2008. Vou clicar aqui em usuários, vou procurar esse ISO, tá nesse usuário meu super. Vou clicar em downloads, vou abrir aqui, ó, Windows Server 2008 38 bits. Então vou fazer a instalação desse sistema operacional usando um .iso. Clique em abrir. Então, quando iniciar meu servidor, ele vai dar o boot por essa aqui, ó, Windows Server 2008 x86, que significa 32 bits. Eu vou fazer a instalação desse sistema operacional. Se eu tivesse ali a unidade de DVD e não fosse .iso, selecionaria a unidade de DVD aqui. Dou um aplicar, para ele aplicar a configuração. Dou um OK. Agora eu clico em botão iniciar, botão direito em cima da minha máquina virtual e clico em conectar. Daí então ele vai abrir uma janelinha para que eu possa fazer a iniciação dessa minha máquina virtual. Ela já vem aqui, ó, desligada, e eu vou clicar aqui em ação e vou dar um iniciar, porque aqui essa minha máquina virtual ela seja inicializada, em que ela vai dar o boot ali e vai fazer a instalação do Windows Server 2008 utilizando o .iso em que eu defini ali nas configurações de leitor de CD e DVD, ó. Ele já está executando, está iniciando essa minha máquina virtual. Pode ser aí que na sua tela você veja um pouquinho lento essa questão de instalação e tal. Isso é porque eu estou utilizando esse meu Windows Server 2008 instalado no meu notebook, aí num servidor mesmo, assim, aí fica um pouquinho lento, mas não vai atrapalhar a questão do aprendizado não. Vai ficar um pouco lento para iniciar a máquina, mas as máquinas virtuais, mas dá para você entender, ó. Aqui ele já está fazendo a iniciação, ó, da máquina. Ele já está carregando ali meu .iso, né? Ele vai carregar aí as configurações de setup dessa instalação do Windows Server 2008 nessa minha máquina virtual. E então eu vou poder fazer a questão da instalação da minha máquina, do meu sistema operacional nessa minha máquina virtual em que eu acabei de criar.
Tá iniciando ainda o processo. Tá demorando um pouco, porque como eu disse, estou utilizando ali esse servidor Windows Server 2008 instalado ali na minha máquina física. Que demora que daí. Depois nós iremos aprender a questão da instalação dos drives, né? Então, feito essa instalação aqui do Windows Server 2008, nós vamos aprender como instalar os drives. Eu não vou concluir o processo de instalação porque vai demorar a beça, em que eu já tenho aqui no meu Hyper-V, ó, duas máquinas que eu configurei antes. Então, feito esse processo de instalação, nós iremos fazer a instalação dos drives em uma das máquinas no qual eu já fiz a instalação do sistema operacional. Porque eu não vou esperar ele instalar isso tudo, porque vai demorar demais e vai prolongar a aula. Então eu já vou pular como se ele já tivesse instalado e vou iniciar uma dessas máquinas virtuais aqui. Eu anteriormente instalei o Windows Server 2008 para a gente fazer a instalação dos drives. Então aqui tu vai selecionar aí a linguagem, né? E entre outras configurações. E feito isso, tu vai clicar em Next. Aí vai instalar no. É do mesmo jeito que você iria fazer instalando o Windows Server 2008 em uma máquina física. Enfim, vai fazer todos os processos aí cabíveis para a instalação. Agora eu vou sair dessa etapa. E feito isso, eu vou desligar aqui. Encerrar. E feito todo esse processo de instalação, ele vai aparecer ali a tela do iniciar, do computador, entre outras configurações e blá 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 blá. Você vai fazer a instalação dos drives. Eu fechei aqui esse meu servidor aqui porque ele estava fazendo a instalação, né? E como eu já tinha instalado anteriormente, eu vou dar continuidade como se ele já tivesse instalado. Eu posso fazer a exclusão desse meu servidor, vou mostrar como é que exclui, porque eu não vou mais precisar dele. Vou encerrar, ó, clique em encerrar. O meu status aqui ele vai ficar como encerrado. Vamos ver se ele ainda está executando. Desligar aqui. Você desligar. Bom, parando, ele vai desligar essa minha máquina virtual, que é esse meu servidor, e vou excluir. Posso excluir, ó, botão direito, excluir, vai excluir esse meu servidor, caso houvesse necessidade. Já ele vai sumir aqui do console. Então, feita a instalação ali desse sistema operacional, agora nós iremos instalar o drive. Vou ligar esse meu servidor aqui, no qual eu já tinha feito a instalação do servidor. Windows Server 2008, botão direito conectar, vem em ação e clique em iniciar. Daí então ele vai iniciar o meu servidor. Windows Server 2008, que ele já está instalado. E agora eu vou fazer a questão da instalação ali dos drives utilizando o componente Integration Services. Está iniciando ali a minha máquina virtual. Pode ser que demore um pouco, mas por padrão não demora muito não. Opa, ele deu um errozinho aqui de inicializar. Falando aqui da questão de que o adaptador de rede está inválido. Então eu vou clicar aqui em configurações e ver aqui o que foi que aconteceu já nas configurações de adaptador de rede. Eu vou vir aqui em adaptador de rede. Opa, erro de configuração, rede interna. Tem um aplicar, ele estava habilitado como nenhuma configuração para adaptador de rede. Vou dar um OK e agora eu vou iniciar. Ele vai tentar iniciar agora o meu servidor, o qual tinha sido instalado anteriormente o meu servidor do Server 2008. Foi iniciado com êxito. Ele vai fazer agora o processo de boot, né? Vai iniciar o sistema operacional. Esse errozinho aí, pessoal, deu porque anteriormente eu tinha feito ali minhas máquinas virtuais, mas eu tinha deletado as configurações de rede. Aí como eu deletei essas configurações de rede para que eu pudesse criar novamente essas configurações de rede em que vocês pudessem aprender, aí ele tinha esse meu servidor que ele tinha sido anteriormente criado com as configurações que eu excluí, ele acabou perdendo as configurações de rede. Então por isso que deu erro. Tá iniciando a minha máquina virtual, vai já aparecer a telinha ali de login, que eu vou logar com o usuário
que eu defini a senha. Ele já está iniciando ali o Windows 7 2008. Demora um pouco, vai depender das configurações que tem no teu servidor, né? E as configurações que tu definiu para essa máquina virtual aqui tá demorando um pouquinho. Já era para ter iniciado na realidade, mas como eu estou utilizando o meu notebook como servidor físico e desse meu servidor físico ainda estou fazendo servidores virtualizados, aí acaba ficando tudo lento mesmo, né? Mas já vai iniciar aí, vai demora muito não. Aliás, deixa eu ver aqui uma coisa. Pensei que eu já tinha iniciado essa máquina anteriormente, mas não. Enfim, tá iniciando aí o processo. Se eu quisesse, eu já podia dar um Ctrl Alt Del aqui, ó. Também eu expliquei aqui outras configurações. Eu poderia ver configurações de área de transferência, em que nós iremos aprender na próxima aula, como copiar arquivos do servidor físico para minha máquina virtualizada, que é aquele famoso Ctrl C, Ctrl V. Também nós veremos as questões de desligar, encerrar, salvar, pausar e definir. Configurações ali de snapshots, que snapshot ele permite a gravação do estado atual da máquina, em que ele vai congelar esse estado. E eu posso aplicar configurações de teste. E caso essa configuração minha de teste ocorra um problema que deixe o meu servidor não operável, eu posso voltar esse estado anterior em que eu fiz esse snapshot e restaurar meu servidor para que ele fique operável. Então ele é muito utilizado na questão de ambientes de testes ali, a ligação de snapshots. Como também nós iremos aprender a importar, exportar e outras configurações. Depois de uma hora aqui, ele está na tela do Ctrl Alt Del. Agora eu vou logar com o usuário. Então, vou logar com o usuário nesse meu servidor. Opa! Clique em cancelar. Vou logar com esse usuário nesse meu servidor virtual. Digitar a senha. E então ele vai fazer a questão do... Vai carregar a área de trabalho desse usuário administrador. E agora eu vou poder fazer a instalação dos drives dessa minha máquina virtual que está instalado no Windows 7 em 2008. Preparando a área de trabalho. Eu vou fazer a questão da instalação desses drives, ó, clicando aqui em ação. Eu vou selecionar essa opção, inserir disco de instalação dos serviços de integração, em que nessa configuração ele permite eu fazer a instalação dos drives nesse meu servidor, dessa minha máquina física que está instalado no Windows 7 2008. Então, feito a questão ali de carregamento da área de trabalho, eu vou clicar em ação, clicar aqui em inserir disco de instalação dos serviços de integração. Aqui. Ele vai carregar aqui, ó, abaixo, ó, o disco de serviços de integração, que eu vou instalar os drives nesse meu servidor. Ele vai já aparecer uma pasta com os drives que eu posso instalar, né? Já apareceu aqui, ó. E eu poderia já instalar esses drives clicando em instalar IPv Integration Services. Dava um clique, ele ia executar o programa. Dá um clique aqui, ele está fazendo o carregamento. E então eu poderia fazer a questão da instalação dos drives nesse meu servidor virtualizado no meu Hyper-V. Enquanto está carregando aí, eu vou dar só um resumo do que foi visto nessa aula. Vale lembrar que para que você possa liberar o mouse, tá vendo que o mouse ele está apenas na minha máquina virtual e eu estou tentando mexer esse mouse aqui
lá para o botão iniciar da minha máquina física, que está no lado direito inferior, eu não estou conseguindo, para poder liberar esse mouse, para que esse mouse eu consiga utilizá-lo no meu ambiente físico, eu vou fazer o que? Eu vou pressionar aqui abaixo, ó, Ctrl Alt seta espaço para a esquerda. Então Ctrl Alt seta espaço para a esquerda no teclado, eu já posso utilizar o mouse no meu servidor físico. Opa, o que ele fez foi girar a tela. Vamos voltar aqui como estava. Girei foi a tela, Ctrl Alt espaço. Deixa eu voltar com Ctrl Alt espaço para cima. Vamos ver aqui como é que fica. Aqui. Ele está dizendo aqui que sobre a questão da instalação de drives no meu Hyper-V, né? Que diz que eu posso fazer o upgrade ou reparação dessa instalação. Vou clicar em OK. Ele já está começando a preparação da instalação de drives no meu Hyper-V. Deixa eu voltar a tela aqui. Vou ajeitar aqui essa tela. Então, para você liberar o mouse, apesar de aqui estar dizendo Ctrl Alt, lá embaixo estava dizendo, ó, Ctrl Alt e seta para a esquerda, aqui abaixo, a realidade é Ctrl Alt Shift e seta para a esquerda. Ctrl Alt Shift e a setinha para o lado esquerdo do teclado, e tu vai conseguir liberar o mouse para tu mexer no teu servidor físico. Então, a informação aqui está meio errada aqui abaixo. Agora já vai fazer a questão da instalação dos drives. Vai dizer que esse meu servidor físico tem que ser iniciado e os drives eles foram instalados com sucesso. Ele vai reiniciar o meu servidor físico. Aliás, meu servidor virtualizado. Vou liberar o mouse novamente para conseguir mexer no meu servidor físico. Ctrl Alt Shift espaço para a esquerda do teclado. Ele está fazendo aqui já a instalação das configurações de update de drives nesse meu servidor. Então, depois dele fazer a questão da instalação desses drives aqui no meu servidor, vai me permitir várias configurações adicionais ali no meu Windows 7 2008. Configurações estas específicas para diferentes versões de servidores virtualizados no meu Hyper-V. Então, para servidores Windows 7 2008 34, como também 64 bits instalado no meu Hyper-V, ele vai instalar depois instalado esses componentes aqui de drive. Vai ter drives de IDE, CSI, rede, vídeo, mouse. Windows 7 2003 64 bits, ele vai ter essas configurações de drive, como as demais configurações aqui, ó. Todas essas configurações podem ser vistas no módulo 23 Hyper-V ali do PDF que segue nesse curso. Então ele vai instalar aqui os drives, né? Não vou esperar, porque a aula já está longa demais. Eu vou dar só um resumo do que foi visto nessa aula. Essa aula você aprendeu a ligar máquinas virtuais no Hyper-V, em que você faz isso vindo aqui no seu gerenciador, botão direito, novo, máquina virtual. Vai definir configurações de nome dessa máquina, quantidade de memória RAM, quantidade de espaço do disco rígido, vai ter local onde o disco rígido será salvo, entre outras configurações. Antes disso, tu tem que habilitar configurações de rede para que possa instalar os sistemas operacionais. Feito isso, tu pode definir configurações adicionais. Tu vai clicar com o botão direito em cima da máquina virtual em que você criou, clique em configurações e você pode instalar, caso haja necessidade, drives adicionais, como também a questão de outras configurações, aumentar a quantidade de RAM, permitir que trabalhe com 4 processadores de forma múltipla e entre outras configurações.
vai permitir, feitas essas configurações adicionais, tu vai instalar os sistemas operacionais propriamente ditos. E você, por último, vai instalar os drives utilizando o componente Integration Services, que pode ser encontrado aqui em ação e inserir disco de instalação. Espero que vocês tenham gostado da aula. Até a próxima aula, que nós iremos aprender como trabalhar com configurações mais avançadas no Hyper-V. E até a próxima. Que bom que você assistiu o vídeo até o final. Espero sinceramente que o vídeo possa ter trazido informações úteis que você possa aplicar no seu dia a dia. E lembro sempre que aqui no nosso canal no YouTube tem, no momento em que eu gravo esse vídeo, já são mais de 700 videoaulas sobre assuntos diversos listados aí na tela de vocês. E eu sempre estou criando novas séries, novos conteúdos. E toda semana, sem exceção, eu publico de 5 a 7 novos vídeos. É quase um vídeo novo por dia. Então não se esqueçam de se inscrever aqui no canal, tem o botão inscrever-se aí em vermelho. Se inscrever não paga nada e sempre que tem um novo vídeo, um novo conteúdo, o próprio YouTube avisa vocês por e-mail. Se você se interessa por Windows Server e Active Directory, se quer criar uma carreira nessa área, você quer se tornar um administrador de servidores, daqueles que é disputado no mercado de trabalho, um mercado onde existem milhares de vagas em aberto para profissionais que são realmente qualificados, é uma área, instalação, planejamento, administração, segurança de servidores com Windows Server, é uma área onde sempre tem mais vagas de emprego, mais oportunidades do que profissionais qualificados. Então, mesmo que você seja completamente iniciante, mesmo que você nunca tenha estudado Windows Server, você quer aprender da maneira certa, desde o começo, aprender a teoria necessária, depois instalar, configurar, administrar, tudo passo a passo, eu recomendo este livro aqui de minha autoria, em parceria com o colega Eduardo Popovici, que é considerado a Bíblia do Windows Server. Ele é baseado no Windows Server 2012, mas se aplica integralmente ao Windows Server 2016 e ao Windows Server 2019. Se você estiver lendo o livro e tiver alguma dúvida sobre uma das versões 2016, 2019, como fazer um exemplo do livro, nós disponibilizamos nosso contato por e-mail, por WhatsApp, para você tirar dúvida. E neste endereço aqui, você tem todas as informações sobre o livro e, além de tudo, uma promoção especial com ótimo desconto e ótimas opções de pagamento, parcelamento, tá bom? Se quer aprender, quer dominar o Windows Server, este é o ponto de partida para você. E não se esqueça de se inscrever aqui no canal, para vocês, reforço o que eu já disse antes, serem avisados sempre que um novo vídeo for publicado. Se vocês tiverem dúvidas, sugestões, críticas, elogios, por gentileza, usem o campo comentário que tem abaixo do vídeo. E me ajudem na divulgação desse conteúdo, compartilhando os links, indicando por e-mail, por WhatsApp, por Face, por Instagram, para os amigos conhecidos que vocês saibam que têm interesse em aprender mais sobre o Windows Server e Active Directory. Quanto mais compartilhamentos, mais empolgado eu fico e mais vídeos eu trago aqui para vocês. Valeu mais uma vez, muito obrigado por terem assistido o vídeo até aqui e fiquem ligados, todo dia tem vídeo novo aqui no canal. Excelente estudo a todos!